Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. Namastê. Bom, gente, então hoje foi a nossa meditação da chama rosa do amor, né? O terceiro raio, que representa a força magnética do amor divino, que é aquilo que a gente comentou agora há pouquinho, que é um amor que muitos desconhecem, né? A gente chama esse amor aqui de amor incondicional. Então, se a gente for pensar no amor incondicional, é aquele que não impõe condições, né, para ser sentido e vivido. Então, onde será que a gente encontra desse amor? Porque a gente fala bastante dele e a gente faz uma referência, geralmente, a esse amor, ao amor materno, né? Mas, mães, não fiquem bravas comigo, eu também sou mãe, né? Eu tô falando com as minhas bases. Então, se a gente pensar assim, o amor incondicional é aquele que não exige condição. Mas se a gente pensar, muitas vezes as mães, elas desejam que os filhos façam as escolhas que elas gostariam, não é assim? Então, talvez esse amor não seja tão incondicional assim. Mas a gente entende que é um amor materno, ele é um amor diferenciado, tá? Então tô livrando as mães aqui um pouquinho do peso, mas é um amor humano, é um amor mais apegado, né? Então ele ainda é um tanto condicionado sim. Mas se a gente olhar, vamos ampliar o olhar, vamos tentar olhar para a natureza. Na natureza a gente pode encontrar o amor incondicional. Por quê? Porque na natureza ela não luta contra si mesma. Ela vai sempre a favor do natural, daquilo que ela trouxe. Ela faz exatamente o que ela veio fazer. Então, por exemplo, um rio, ele não resiste ao encontrar com o mar. Ele não fica ali num dilema, será que eu vou me poluir quando eu me misturar com água salgada e tudo mais? Não, ele vai, ele flui, né? Sendo assim, a mesma coisa acontece com os animais, com os minerais, com os frutos, todos eles correspondem integralmente ao que eles vieram realizar. Então, se a gente pensar numa árvore que cresce, dá suas flores, essas flores elas se abrem, lembrando que quando elas se abrirem na totalidade, mesmo sabendo que elas vão chegar ao ponto máximo e isso indica a morte, elas não deixam de abrir, elas florescem, né? Então a natureza é tão sábia que ela sabe que não termina ali. Ela sabe que quando ela florescer, essa flor vai cair ao solo e vai esparramar dessas sementes e essas sementes vão seguir esse ciclo e a natureza sempre renasce. E a gente cheio de resistência para seguir o nosso natural, a nossa natureza, né, divina, humana. Bom, e depois essas flores, né, elas voltam ali no ciclo da vida e é exatamente com uma naturalidade, com esse amor incondicional, porque não tem resistência. Então, quando a gente não condiciona, a gente pode dizer que é incondicional e, portanto, eu gosto de olhar para a natureza e a natureza sempre dá o seu melhor, sem cobrar absolutamente nada. Portanto, esse é o amor que eu entendo como um amor incondicional. E aí o terceiro raio vai falar desse amor divino, desse amor maior, do amor que a gente trouxe na nossa alma, na nossa essência e que chegando aqui a gente precisa se reconectar a ele porque a gente esquece, a gente vai se misturando aqui a materialidade e tudo mais, mas quando a gente retorna a essa essência, a gente encontra um amor que faz mais sentido e quem o experimenta sempre vai desejar compartilhar. Então,
Não sei se vocês já sentiram desta forma, mas é aquele amor que amplia muitas vezes a nossa energia, que usa todos os recursos que você trouxe, porque muitas vezes a gente nem sabe quantos recursos nós trouxemos, né? E a gente usa ali 2 ou 3, quando na verdade a gente tem milhares de recursos à nossa disposição, né? Então, quando a gente se conecta aos nossos recursos e a gente reconhece, e esse reconhecimento é amor próprio, aí a gente amplia, a gente tem vontade de compartilhar. E esse é o amor incondicional. Então, essa é a energia que conecta a ideia divina à forma física. É a essência do amor divino que une todas as formas, todos os átomos, que mantém o nosso universo coeso e integrado. Quem fez a meditação e disse que sentiu espalhar-se, né? É essa integração com o todo, essa conexão. E esse é o amor divino, esse é o amor mais profundo, é o amor integral. Então a chama rosa, ela representa o amor, a harmonia, a tolerância, o tato, a compreensão, a diplomacia, a paciência e a beleza. E essas são as virtudes nobres, né? Então essa energia possibilita a gente ativar essa sensibilidade que existe dentro de nós, dando-nos assim competência para procurar essa felicidade e descobrir que a beleza está em toda parte, né? Basta olhar e a gente começa a identificar. Então, esse estado de ver beleza nas coisas, e eu não estou falando só de beleza física, eu estou falando da beleza do todo, né? A beleza que está à nossa disposição. Esse é o estado de gratidão pela vida. E eu acho que aí a gente começa a se aproximar mais desse amor divino, desse amor incondicional. E assim como a gente viu nos outros raios, né? Esse é o raio da mestra Rovena, ela que cuida desta frequência aqui na Terra. Então, a ideia é unir essa beleza e a perfeição da alma por meio da compaixão. Então, ela, sempre que esteve encarnada, ela trouxe essa ideia para a humanidade, né? Trazer a compaixão, a paciência, a compreensão, a autodisciplina, o desenvolvimento das faculdades intuitivas e criativas, né? Através do sentir, a partir do sentir, não a partir da razão. Então, a energia do raio rosa, ela é a junção dos raios anteriores, do azul e do amarelo dourado, que a gente viu antes, mas é uma frequência que vai para um refinamento. Pela energia dos mestres, a gente entende que esses raios eles se encontram no chakra cardíaco e eles distribuem-se igualmente para todo o corpo, né? Então, é uma energia mais refinada que vai atuar em todo o nosso ser, pela energia do amor próprio, do reconhecimento dessas potencialidades que nós citamos agora. E também do autoacolhimento, né? Porque o amor ele tem que começar por nós, no nosso sentir, no nosso coração, porque essa é a energia do refinamento da alma, que vai nos direcionar a ampliar esse amor. E quando a gente compartilha dele, a gente está no sentido que os mestres queriam direcionar a nossa jornada, que é a proposta para a humanidade, que é a fraternidade, né? Então a gente recebe esse amor, compartilha esse amor e aí a gente se integrou de novo, né? Como aquele ser que quando saiu de onde estava, já estava integrado ao todo. E chega aqui numa sensação de separatividade, né? Numa sensação de estar cada um num canto. E depois a gente consegue, buscando a consciência, compreender que não é bem assim, que nós continuamos integrados, que tudo que passa do lado de fora passa do lado de dentro, né? E quando a gente vibra amor, a gente espalha amor nessa malha cósmica que nos interliga, né? Então, ainda falando da mestra Rovena, ela que é a guardiã do raio, em algumas passagens aí encarnatórias, ela foi sacerdotisa na Atlântida, ela foi Joana d'Arc, ela foi Maria Antonieta, rainha da França, né? E em todas essas encarnações, ela sempre se sacrificou em nome do bem maior, em nome do amor à humanidade. Inclusive, quando ela foi Joana d'Arc, se eu não me engano, ela era muito jovem quando ela se colocou à frente de um exército, né? Já não me lembro mais se era 16 ou 17 anos, mas enfim, muito jovem, então reconhecendo o potencial que trouxe, né? E diferente do que a gente pensa, o amor ele não é fraquinho, né? Pra gente chegar no amor, a gente tem que entrar num conflito primeiro para identificar aquilo que a gente precisa soltar, porque a gente tem dificuldade de reconhecer esse amor, né?
Bom, só voltando um pouquinho, o arcanjo desse raio é o arcanjo Samuel. E é ele que impulsiona, ele que traz, ele que desperta nos seres humanos a elevação dos sentimentos. Porque para chegar no amor a gente tem que ter uma base, né? Uma base muito sólida do que são outros sentimentos para poder ir construindo o que a gente conhece por amor. Então ele que desperta essa elevação dos sentimentos para que a gente reconheça essa presença divina dentro do nosso ser. E aí a sua energia é o despertar mesmo da consciência, ele ativa isso na gente como um verdadeiro sentimento de gratidão a partir do reconhecimento desse Deus amoroso dentro, né, da centelha divina no nosso coração. E aí então com a energia ativa desse raio, né, a gente pode até fazer as invocações, os apelos. É muito bom saber o arcanjo, né, porque são as energias que protegem, que guardam essa energia maior, então a gente pode fazer o apelo direcionado para conseguir entrar nessa conexão e se direcionar, né, para o propósito divino na Terra. Eu costumo dizer que o terceiro e o quarto raio ajudam muito a gente a identificar o nosso contrato de alma, o nosso caminho de missão. Então, quando vocês quiserem, vocês podem fazer apelos por 21 dias no raio rosa e no raio branco, que é o quarto raio, é o raio da pureza. E a gente vai falar dele na outra semana. Bom, sendo assim, o raio rosa do amor, ele vai nos levar a essa compreensão desse sentimento, né, na forma original, que nada tem a ver com paixões, tá? Mas é um sentimento sutil, profundo, né? Esse amor divino, esse amor incondicional que se manifesta o tempo inteiro na nossa frente, com a própria manifestação da natureza. Mais um bom exemplo é o sol, né? Ele não escolhe, vou brilhar só para os justos, vou brilhar só para os bons. Ele brilha para todos, ele está igualmente para todos. Então, equivocadamente, muitas vezes a gente entende o amor como uma energia fraca e ele não tem nada de fraco. Para o amor se manifestar, principalmente nos dias de hoje, né, e antigamente também, é necessário muita coragem para a gente assumir esse amor em nós, né, para a gente baixar a guarda, baixar o orgulho e manifestar isso numa sociedade ainda muito egoísta dá trabalho. Né? Então, a gente tem um exemplo e é bom que a gente não tire os olhos desse exemplo, que foi nosso Mestre Jesus, né? Que mesmo em tempos de brutal selvageria, ele teve a coragem de vir até nós para falar sobre o amor. E ele não apenas falou, né? Ele demonstrou em todas as oportunidades que ele teve, inclusive no momento da própria morte. Ele pede perdão, né, pelo ato daqueles homens que o conduziram ali à morte, dizendo: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Então, o amor que ele sentia era capaz de reconhecer a inconsciência daqueles que praticavam aquela ação naquele momento. Sendo assim, esse apelo é a invocação deste amor divino, né? Quando a gente olha o amor de Cristo, a gente entende o que é o amor incondicional. E de forma profunda, quando a gente se ancora nessa energia, a gente direciona a nossa realização como seres humanos, compreendendo que, uma vez despertos para esse amor, isso de fato nos aproxima de quem nós somos de verdade, dos humanos que somos, né? E muitas vezes a gente se esquece que nós somos humanos. E no sentido, na raiz da palavra, né, vem lá do latim humus, que significa terra e, portanto, natureza, nós estamos integrados à natureza, nós somos parte da natureza, nós não somos superiores a ela. Então, é mais um equívoco que nós cometemos achando que nós somos diferentes, né, da natureza, mas não, nós estamos no mesmo patamar. E quando nós nos integramos, aí sim a gente começa a entender um pouco mais a fundo a questão do amor divino. Sendo assim, que essa frequência possa atuar, né, cada vez mais no nosso coração, para que cada vez mais a gente possa se aproximar desse potencial humano e, assim como os mestres, deixar marcas mais justas e mais humanas aqui na nossa trajetória terrena. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!